Nesta terça-feira, uma nova era, a era de Augusto Melo, e já com 5 reforços. Quem ainda mais está para chegar? O que falta para o Corinthians montar o seu plantel para essa próxima temporada? Até agora, já são mais de 115 milhões de reais gastos em contratações. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Terminou a temporada e a gestão dele brigando para não ser rebaixado. Até as últimas rodadas do Campeonato Brasileiro ainda não havia escapado. Não fossem algumas vitórias fundamentais ali, Cuiabá fora de casa, o Grêmio fora de casa, o Romero salvando, Cássio também, não sei o que poderia ter acontecido. E agora vem um choque de gestão, uma reformulação, uma cirurgia no elenco como poucas vezes se viu, e segundo o novo mandatário, que ainda nem assumiu, esse choque de gestão com uma gestão mais profissional, com contratações baseadas em um centro de análise de mercado, com avaliações criteriosas para contratações e muitas vezes em jogadores que até ninguém imaginava, não são mais tão badalados assim, mas daqui a pouco podem corresponder melhor dentro de uma estrutura e de um clube do tamanho que é o Sport Clube Corinthians Paulista. Claro que também tem algumas bandeiras de campanha, né? E o Augusto Melo tem falado muito na figura do Gabigol. Mas até chegar lá, primeiro eu queria falar com vocês daquilo que já está certo, daquilo que já está confirmado, que primeiro é a posse do Augusto Melo nesta terça-feira, na parte da tarde, no Salão Nobre do Parque São Jorge. Vai assumir Augusto Melo, toda a sua diretoria, essa nova gestão que assume o clube pelos próximos 3 anos, e a partir daí a gente já vai começar a ver os anúncios. Aquelas oficializações, o anúncio oficial, colocado no site, nas redes sociais do clube, com um anúncio formal, assinatura de contrato de jogadores que vão desembarcar aqui nos próximos dias para se integrar ao elenco comandado aí pelo Mano Menezes no CT Joaquim Grava, né, que vai ter o nome cedido para naming rights, né, segundo promessa do Augusto Melo também, não se chamará mais Joaquim Grava e nada contra o profissional, segundo o Augusto, mas simplesmente para você aliar um naming rights também ao CT, e aí a gente chamará o CT de alguma coisa, que a gente ainda não sabe o que, mas enfim, no centro de treinamentos ainda Joaquim Grava, que é onde o Corinthians realiza suas atividades. Lá, antes da preparação, ou na preparação do Campeonato Paulista, que começa no dia 21, quando o Corinthians estreia contra o Guarani, a gente vai ver umas caras novas. Já saíram, tá? Gil, Juliano, Renato Augusto, Cantígio, Bruno Mendes, Fábio Santos, Moscardo para o Paris Saint-Germain, ainda não anunciado oficialmente porque ele fez exames médicos, foi detectado que ele precisa de uma cirurgia no pé esquerdo, vai ficar 3 meses afastados, ele fará essa cirurgia em Doha, no Catar, mesmo local onde o Neymar fez a sua cirurgia de tornozelo, por exemplo, e depois ele se recupera ainda nas dependências do Corinthians e formaliza a sua ida para o PSG na metade do ano. A tendência é que ele não jogue mais pelo Corinthians, mas aí a gente não sabe, né? Como ele vai ser confirmado apenas na janela da metade do ano, pode ser que ele jogue alguns últimos 3 meses, readquire uma condição física, ritmo de jogo e tal, antes de ir para lá, ou já se integre e quando assinar o contrato efetivamente seja jogador e possa atuar a partir da metade do ano. A tendência é que ele não jogue mais pelo Corinthians, o acordo está selado, a venda do Gabriel Moscardo, que é de onde vem boa parte desses investimentos que o Corinthians vem fazendo. Também com a gestão do Duílio Monteiro Alves encerrando, segundo o próprio Duílio, em nota oficial no clube, nos últimos dias de 2023, um aporte de 100 milhões de reais destinados para investimentos na próxima gestão. Isso com antecipações, né, com instituições financeiras, aquelas coisas todas, né, que os clubes conseguem muitas vezes para poder ter um aporte, mesmo tendo uma dívida altíssima. É o que acontece nos bastidores dos clubes. E com isso a gestão Augusto Melo entende que tem dinheiro para contratar. A venda do Moscardo, o valor que está para entrada, a venda do Murilo ao Nottingham Forest e esses valores antecipados aí. Tem a possibilidade do Mateuzinho do Flamengo numa troca com o Fausto Vera, o Thiago Maia pode vir numa composição, enfim, Corinthians e Flamengo estão conversando por vários negócios, entre eles o Gabigol. Existe uma operação que será montada a partir de agora, 2 de janeiro, quando o Augusto Melo assumirá e as partes estão conversando, existe uma conversa, a gente confirma essa informação e vai depender muito, né, do Gabigol, de como o Flamengo entende o negócio, como o Corinthians consegue compor, seja com atleta, pode ser o Wesley na negociação, pode ser um valor que o Corinthians esteja disposto a gastar, tem o salário do Gabigol que precisa compor e não é barato. Então toda essa operação está sendo montada, pode ser que não aconteça, mas o Corinthians vai tentar ainda
esgotar todas as possibilidades para obter Gabigol e ser a bandeira da gestão Augusto Melo na sua chegada, e pode ser que não seja na reapresentação, dia 8 agora de janeiro. Pode ser que demore um pouco, pode ser que seja mais para frente, porque não é uma negociação muito fácil. Pode ser que o Gabigol realmente se reapresente no Flamengo. E ele tem mais um ano de contrato, né? E aí, dentro dessa negociação, a coisa pode acontecer. Mas agora, a partir do dia 2, a gestão Augusto Melo vai para cima com tudo, para cima do Flamengo e do jogador, para tentar essa grande aquisição. E tem o Luiz Henrique, né? Tem uma proposta formalizada junto ao Betis da Espanha. O Betis ainda não decidiu se empresta ele para o Fluminense. O Flamengo está monitorando e o Corinthians chegou com tudo. Tem a informação, elas são dissonantes ainda, né? De proposta de compra ou de empréstimo. A gente ainda não conseguiu confirmar qual é a verdadeira, né? Porque tem uma proposta, tem uma informação que a proposta é de compra, a outra que é de empréstimo. O Betis prefere vender do que emprestar. Então, se chegar com proposta de compra, vai ganhar concorrência. Se chegar com uma proposta de empréstimo, tem que ser superior ao que o Fluminense está oferecendo, 1 milhão de euros por um ano, do Luiz Henrique, de 22 anos. O Corinthians ainda está na parada por ele. É quem ainda pode chegar. Esse é o novo escopo, é a nova fotografia do Corinthians para 2024, pelo menos por enquanto. Muita coisa está para acontecer. A gente vai ver movimentos muito grandes a partir desse anúncio da posse, né? Na verdade, do Augusto Melo como presidente eleito. E aí sim, aí a gente vai poder montar um novo time que precisa rejuvenescer, precisa renovar e vai fazer. O que eu quero dizer, o Flamengo e o Atlético apostando em jogadores maiores, em jogadores renomados. Se bem que o Atlético ainda traz um grande jogador, né? Então... apesar de ser um. É isso, a gente viu um ali anunciado pelo Flamengo, mas um encaminhamento ou uma negociação bem intensa para que cheguem outros dois, né? O Ortiz e o Juninho Capixaba, que eu acho que são todos, no caso do Flamengo, todos boas contratações. Claro que o De La Cruz é uma enorme contratação pela qualidade técnica, pela intensidade física, eu acho que é um jogador que caberia em qualquer clube do Brasil. O Flamengo tem condição de contratar esses jogadores e tem mais a que contratar. Mas o que eu sempre digo é, hoje em dia, e já há alguns anos, assim, o Flamengo, que conquista muitas coisas, poderia conquistar ainda mais. Acho que o ano passado foi uma exceção, né? Um ano sem nenhum título, isso não deve acontecer novamente, mas poderia conquistar ainda mais se outras questões fossem resolvidas no clube. Então, eu acho a contratação do De La Cruz gigante, enorme, é um acréscimo muito importante para o elenco. Mas o problema do Flamengo não é elenco, nunca foi elenco. O elenco está lá muito forte e vai ficar mais forte ainda nessa temporada. Acho que é uma contratação, para quem pode fazer, indiscutível. De La Cruz principalmente. Mas acho que também o Léo Ortiz e o Juninho Capixaba são contratações olhando para lacunas no elenco, para a necessidade de você ter mais jogadores nessas posições. Então acho que é um bom mercado o do Flamengo. O Scarpa, óbvio que pela idade eu acho o De La Cruz uma contratação ainda maior, porque você está trazendo um jogador de 26 anos de idade, com muitos anos de futebol ainda pela frente. O Flamengo tem tido a condição de manter os seus jogadores independentemente do interesse de outras praças, e aí nós estamos falando de um jogador de 26 anos, 27, já não é uma idade que costuma interessar aos europeus, por exemplo, então a chance do De La Cruz ser uma contratação por muitos anos, ela é grande. Então, acho que nesse aspecto, talvez a contratação do De La Cruz seja maior. Mas para entregar imediatamente, o Scarpa também funciona muito bem. Eu acho que são né, contratações até parecidas nesse aspecto, porque são duas contratações praticamente indiscutíveis, que ninguém vai questionar, ninguém tem nada de negativo para falar a respeito da chegada do Scarpa no Atlético e a chegada do De La Cruz no Flamengo. O Palmeiras tem um caminho diferente, né, Edu? Então, falamos do Palmeiras, hein? Ô Berton, vamos falar do Everton Ribeiro, meu parceiro. Quer dizer que é isso, o Gustavo Berton de novo aqui com a gente. No mercado, então, quer dizer, o Flamengo vem cozinhando a negociação com o Everton Ribeiro, o ano virou, o contrato acabou. E agora, Berton? Pois é, Edu, agora o Flamengo começa a ter uma concorrência talvez mais forte dos times que estavam interessados no Everton Ribeiro. E eu cito aqui pelo menos dois e vou colocar um terceiro na parada. A gente já vinha noticiando há algum tempo de que Cruzeiro, um clube que o Everton Ribeiro inclusive passou, teve grande passagem, campeão, enfim, estava interessado em contratar o jogador, e o Inter, aqui em Porto Alegre também, inclusive conversando, fazendo propostas para o Everton Ribeiro.
E agora entrou muito forte nessa parada o Bahia. A gente sabe que o Bahia tem um aporte muito grande da sua SAF, então entrou nessa briga, nessa parada para ter o Everton Ribeiro. Edu, como o Inter estava envolvido nessas negociações, nesse interesse pelo Everton Ribeiro, obviamente eu procurava por aqui informações. O que eu sempre ouvia? Olha, o Everton vai esperar a definição dele no Flamengo. Essa era a resposta padrão que eu vi de todos os lados. O Everton está conversando com o Flamengo, fez proposta, contraproposta, vai esperar o contrato acabar para começar a analisar outras propostas. Bem, esse contrato terminou. E agora o que chega para a gente é: o Everton Ribeiro está analisando outras propostas. A gente sempre ouviu também do staff do jogador de que o interesse do Everton Ribeiro era permanecer no Rio de Janeiro, era permanecer no Flamengo, renovar o seu contrato, ou estender o seu contrato. Isso não aconteceu até o momento. O contrato terminou a partir do momento da virada do ano. Então agora o Everton Ribeiro começa a analisar outras propostas e outros contratos para jogar a temporada 2024. E eu citei aqui esses 3 times, Inter, Cruzeiro e Bahia, que a gente tem maior conhecimento, mas a gente sabe que o Grêmio já teve nessa parada, outros clubes já analisaram, o próprio Palmeiras já andou sondando o jogador, andou vendo como é que estava a situação do jogador. É um jogador de 34 anos de idade, mas de um grande futebol, e o Flamengo agora vai ter essa concorrência mais forte e análise com mais carinho do Everton Ribeiro nesse início de ano. Legal, obrigado por enquanto, Berton. Realmente é um grande jogador, nossa equipe segue apurando isso que o Berton falou, do interesse do Bahia, que para mim parece um movimento bastante interessante, tanto do clube quanto do jogador. Mas a pergunta está na nossa tela, ô Jean, o Everton Ribeiro, então, tem lugar em todos os times da Série A? Você gostaria de tê-lo no Jean Futebol Clube? Cara, eu acho assim, ele é um jogador de qualidade indiscutível. É um jogador de 34 anos e o próprio acerto com o Flamengo, que é uma potência do futebol brasileiro, só não se deu por questões financeiras, porque o Flamengo estava disposto a renovar por 1 ano, ele queria 2, acho que é algo até normal. Eu acho que se for realmente o fim da história, é só lamentável que a história termine dessa maneira, né? Poderia ter terminado como homenagem em campo, como aconteceu com o Felipe Luiz, com o Rodrigo Caio e tudo mais. Mas tirando isso, acho que é normal. Tanto que o Flamengo brigasse por um contrato de 1 ano, o Everton que brigasse por um de 2, aí tem o papo de que, né, eles propuseram uma renovação automática baseada em metas, mas o Flamengo não aceitou, mas também a gente não sabe quais são essas metas, né? Então, é difícil fazer qualquer julgamento sem saber quais são os termos exatamente do contrato. Agora, tecnicamente, eu acho que não se discute, e você pode até olhar para o Everton Ribeiro e falar, mas, cara, 34 anos, será que a queda não tem a ver com uma questão física? Vamos olhar para os outros jogadores do Flamengo na temporada. A gente consegue afirmar que quem melhorou, ou quem esteve no seu máximo. Porque esse elenco do Flamengo, se ele tivesse com todos os jogadores jogando seu máximo, teria ganhado muita coisa. E não foi assim. Então, não foi só o Everton Ribeiro, foi um ano conturbado, foi um ano em que o time não conseguiu jogar o que poderia jogar. Então, não dá para afirmar que aquilo que o Everton Ribeiro não conseguiu fazer no Flamengo se deve à questão física. Aí a avaliação, acho que ela fica mais complicada, ela fica mais difícil. Porque também a gente já viu muitos jogadores que, de fato, a partir de um certo momento, tem uma queda brusca. Saudações rubro-negra, então é isso aí, rapaziada, esse foi mais um vídeo aqui do Flamengo, né? Primeiro vídeo aqui desta terça-feira, pessoal, e é isso mesmo, né? Roberto Firmino no Flamengo. Vamos ver aqui o que a matéria fala a respeito dessa informação, né? Firmino de mudança novamente. Aos 32 anos, Roberto Firmino avalia mudar, né, drasticamente sua vida mais uma vez. Em julho, o atacante brasileiro aceitou sair da Europa para assinar um contrato longo, né, com o Al Ahly da Arábia Saudita. No Brasil, Firmino só jogou na equipe do CRB e no Figueirense. Pouco tempo após a profissionalização, o jogador rumou para a Europa para defender a equipe do Hoffenheim da Alemanha em 2011. Depois, jogou no Liverpool, onde conquistou seus principais troféus na carreira. Menos de 6 meses depois, a falta de minutagem, né, na equipe aí da Arábia Saudita fez com que Roberto Firmino, né, mudasse aí a sua cabeça e queresse
se mudar, né, e voltar para o futebol brasileiro. E segundo as informações, o Flamengo aí teria um leve interesse em Roberto Firmino. Ele disputa aí, né, o Flamengo e Corinthians gostaria de contar com o jogador, né? Agora eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês, torcedores rubro-negro. Roberto Firmino daria certo vestindo o manto sagrado aí em 2024, né? Ser aquele homem referência, o camisa 9 do Flamengo. Deixa aqui nos comentários a sua opinião, que é muito importante, né? Lembrando que Firmino não tá tendo minutos jogado lá na equipe da Arábia Saudita e com isso quer voltar para o futebol brasileiro. O Flamengo seria uma boa opção para o Firmino? Eu quero saber a sua opinião, meus amigos. Deixa aqui nos comentários, que é muito importante, né? Firmino ou Gabigol ou Pedro? Quem seria o titular do Flamengo nessa temporada? Acredito que o Firmino é um cara muito, muito de qualidade. É um fazedor de gol, sim. Dava para ver isso no Liverpool. É um cara também que não só faz gol, como tem inteligência dentro de campo. Dava para ver muitas vezes, né? Deixando o Salah na cara do gol, o Mané na cara do gol, né? Um cara que não pensa só nele, né? E sim no clube. Muitas vezes fazia a jogada para os companheiros e ele sendo o camisa 9, né? Normalmente aquele camisa 9 é aquele cara que pega e finaliza de todo canto. Já o Firmino não, é um cara muitíssimo inteligente, né? Então eu quero saber a sua opinião, torcedores. Vocês gostariam de ver o Firmino vestindo a camisa do Flamengo? Comente aqui e deixe a sua opinião, pessoal. Em breve voltarei com mais informações do Flamengo, né? Se Deus permitir, vou trazer mais informações durante o dia. Mas antes, né, já convido a vocês a estar se inscrevendo, tá deixando o like, beleza? Até o próximo vídeo e fui!